Opa, e aí pessoal, a votação que eu comecei há algumas horas, é 00:40 agora, eu comecei essa votação por volta, nem lembro, deixa eu ver qual horário que eu postei, não aparece, né, 4 horas atrás, né, ou seja, mais ou menos por volta das 8 horas. Então, até então, né, a votação de Desvendando Espantalhos, ela venceu. E eu vou começar por ela, eu estava já animado para fazer ela. E por que eu pensei em fazer essa lista? Desde há 4 ou 5 anos atrás, né, quando eu fui um dos moderadores da Contos Acadêmicos, o pessoal Olavete, né, já reproduzia algumas coisas inconsistentes do juízo de Olavo sobre outros filósofos, em específico Descartes, né, Kant, Hegel e outros, mais a respeito desses aí. Eu debati muito essa época na Contos Acadêmicos, né, não que eu debati contra o pessoal do Contos Acadêmicos, né, nós estudávamos as coisas juntos, então assim, eu, o Alex, né, o Matias, a gente já acreditou na época ter resolvido alguma parte desses problemas. E já fazia muito tempo que eu não debatia isso. E ontem um rapaz entrou no grupo do meu instituto pelo WhatsApp, né, falando, não, que não sei o que Descartes é horrível e tudo mais. Aí eu falei, por que Descartes é horrível? Aí ele falou, não, porque Descartes relativista, Descartes negou a realidade, que ele acredita no Deus maligno. Eu falei, não, cara, isso tá tudo errado. Quem é que fala isso? Ele, todo mundo que é um filósofo sério, o Nogueira fala isso, o Olavo fala isso e tal. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. E assim, foi de um pesar, na verdade, descobrir, né, o Rafael Chia Granado, né, ele me lembrou. Outro cara que fala isso também é o Sidney Oliveira, né? O Sidney Oliveira esqueci o nome agora. Mas enfim, né? Olavo, Nogueira, Sidney Oliveira, todos eles reproduzem esse erro. Eu não sei se eles têm uma fonte em comum ou se algum deles que teria começado esse mito e os outros só foram reproduzindo, né? Foi uma coisa em cima da outra. Não sei se a Monteforte começou isso, e aí no caso teria sido o Orlando Fedeli que talvez tivesse começado isso, e aí eles foram um pegando do outro, né? E gente, eu não tô querendo criar briga com eles, tá? Eu presto, quase não quer dizer, com o Olavo eu caguei, entendeu? Com o Olavo eu posso brigar, eu não gosto do pensamento do Olavo, mas em consideração ao Nogueira, ao Sidney Oliveira, né, a essas pessoas assim, eu presto todo o meu respeito. E se um dia esse vídeo chegar ao conhecimento de vocês, tá, e vai ser uma honra para mim que chegue, eu adoraria ter uma conversa com o Nogueira ou com o Sidney Oliveira. Eu espero que escutem, tá, com carinho esse vídeo e que compreendem as minhas ponderações. E é isso, tá? Todo mundo erra. Eu acredito que talvez vocês tenham errado por desconhecimento, mas vai aqui as minhas singelas correções, tá bom? Então, gente, lembrando, tá? Eu não vou dar aula de Descartes, eu não vou ensinar toda a filosofia cartesiana. Eu vou somente refutar alguns espantalhos, alguns pontos específicos. Então vamos lá, o mito do gênio maligno. Algumas pessoas acham que Descartes seria a raiz do solipsismo, porque Descartes teria supostamente negado a realidade ao nosso redor, teria falado que a realidade é fruto da mente, né, ou que a mente é aprisionada por um gênio maligno, que a realidade é uma ilusão. E isso seria, então Descartes seria uma das raízes da crise moderna, do relativismo, da negação da realidade, etc. Então, primeiro, está tudo errado. Na verdade, Descartes, ele é justamente o antagonismo disso. Descartes, ele foi um dos primeiros a propor uma refutação a isso. Porque isso começou com os gnósticos do século III,
né, eles pegaram aquela ideia do demiurgismo platônico, mas eles distorceram a coisa, né, e aí falaram que esse demiurgo seria algo, né, se corrompeu. Demiurgo, né, ele emana do Uno como organizador da matéria, porque o Uno, né, ele seria só uma potência ativa, é uma fonte de energia da qual emana a mônada, mas o Uno, ele em si não organiza a mônada, né, ele não tem consciência e tudo mais. Mas os daimons, né, os arcontes que emanam do Uno, esses sim, né, pegam a mônada e organizam a mônada. E o demiurgo, quando ele organiza a mônada, quando ele organiza a matéria e ele cria o mundo, ele acaba se emanetizando na própria criação e ele acaba ficando preso nela. E com o tempo ele se corrompe, ele se revolta por estar preso na própria criação e etc, né? E ele vai acabar virando uma espécie de deus maligno. E esse demiurgo é que se apresenta aos hebreus mentindo, falando, né, que ele é Deus. Ele é Deus porque teria sido ele que criou a terra e o homem, mas ele não é Deus no sentido de causa primeira. Ele não é o Uno, né, ou ele não é o arquétipo de Sofia. Então, assim, esse Deus, né, e alguns judeus acreditam nisso, tá? Os judeus cabalistas, eles defendem, então eles são uma das raízes dessa gnose do século III. O pensamento, né, tem um vídeo do Orlando Fedeli que fala bem disso, né? O pensamento de que na Torá, quando fala no início, Deus criou o céu e a terra e tudo mais, eles interpretam como se no início houvesse algo que antecede o próprio Deus. Então, na verdade, o início emana Deus e Deus cria as coisas. Então, o início seria o Uno, né, de Platão, e Deus, na verdade, é um arconte menor que cria a terra, cria a matéria, cria a humanidade, se apresenta como Deus da humanidade e passa a escravizar a humanidade a partir de então. Esse é o pensamento da gnose do século III. Então os gnósticos, eles vão dizer que Deus do Antigo Testamento é mau. Santo Agostinho, ele é um dos primeiros a bater contra essa galera. Ele tem né, vastas refutações contra os gnósticos do século III. E quando surge Descartes, e a primeira consideração que deve ser feita a Descartes, ele é católico, ele é fervorosamente católico. Então ele também tem um interesse em refutar os gnósticos do século III. Né, principalmente, deixa eu ver. Então, o que Descartes ele vai dizer? Olha só, se Deus é supostamente maligno, a gente pode derivar disso a dedução de que se esse mesmo Deus controla a realidade, controla a matéria e tudo mais, toda a realidade, tudo fora da minha mente pode ser uma mentira, né? Deus pode ter, demiurgo pode ter colocado a gente numa ilusão. E se nós estamos numa ilusão e não podemos acreditar em nada, tudo que a gente concebe, tudo que a gente ajuiza é falso. Mas dentro desse próprio sistema demiurguista, se tudo que a gente ajuiza é falso, então que credibilidade a gente tem para ajuizar se Deus é mau ou bom? Entendeu? Porque isso também é um juízo. Então, quer dizer, se Deus é maligno e coloca o homem sob completa alienação, então como é que a gente consegue ajuizar que Deus é maligno? Então, partir do pressuposto que Deus é maligno e, portanto, isso deriva que a gente pode não conhecer nada ao nosso redor, e isso vira um paradoxo, porque partindo do pressuposto que Deus é maligno, eu não posso ter critério de credibilidade ou de falsidade se Deus é maligno.
Entendeu? Então, partir do pressuposto que Deus é maligno, cria o solipsismo, levaria ao solipsismo. O que Descartes está dizendo para os gnósticos é o quê? Olha só, no momento que vocês acreditam que Deus é maligno, então vocês não acreditam em nada. Vocês não podem acreditar na filosofia de vocês, vocês não podem acreditar em ciência, vocês não podem acreditar na realidade, vocês não podem acreditar em absolutamente nada, né? A única forma da gente ter credibilidade de que o mundo ao nosso redor existe é, portanto, partir do pressuposto que Deus existe e é bom. Deus, sendo bom, jamais permitiria que a gente vivesse uma ilusão. Então, porque Deus é bom, a gente conhece o mundo em nosso redor. Então, o final da filosofia de Descartes é a prova de que não só Deus existe, como Deus é necessariamente bom. Ele não está, perceba, ele não está provando que Deus existe e é bom, mas ele está dizendo que partir de qualquer outro pressuposto que não esse é se jogar em um grau de incerteza de absurdo que é solipsista. Então, assim, você pode acreditar que Deus existe ou não. Você pode acreditar que Deus é bom ou maligno. Mas para qualquer escolha que você acredite que não seja de que Deus não só existe como ele é bom, então você não pode acreditar em nada mais. Então, assim, o pensamento de Descartes, na verdade, ele é muito bom em defesa da fé católica. Percebe? E outras coisas, né? Por exemplo, agora é claro, enquanto ele vai fazendo essas meditações, ele não alcança essa refutação tão rápido quanto eu apresentei. Ele é um livro, né, inteiro, e a conclusão disso chega no final. Ao longo de tudo isso, ele vai fazer outras investigações. Ele vai dizer o quê? Agora, levando em consideração que talvez Deus seja mau, vamos, né, o que ele está fazendo? Ele está partindo do pressuposto do inimigo, porque é uma perspectiva possível, entendeu? Não é algo impossível. É claro que ele, enquanto católico, ele acredita no Deus bom, né? E ele demonstra que acreditar no Deus bom é necessário para poder se acreditar em qualquer outra coisa. Mas vamos supor, né, em hipostasia, que o contexto real é do Deus mau. Será que existe alguma coisa em que eu possa acreditar na questão do Deus mau? Então, ele vai perceber, né, quando ele faz o cogito ergo sum, né, de que a partir do momento que eu penso, logo eu existo. E isso aqui é outro espantalho, tá? Tem gente que... Eu já vi gente na internet falando, nossa, como Descartes é burro. Ele falou que a gente existe só porque pensa. Então, pô, como assim a gente pensa antes de existir? Não. O penso, logo existo, tá? Não está dizendo que você existe porque você pensa, mas que o fato de você pensar, né, prova que necessariamente você existe, justamente porque para você pensar, a priori você precisa existir, entendeu? Então, o penso, logo existo, está dizendo que o existir é condição, é predicação do fato de pensar. Então, porque a gente pensa, a gente consegue provar que a gente pelo menos existe. Então, como a única coisa que a gente consegue provar vem do fato de pensar, ou seja, a dedução, a razão pura, por si mesma, poderia conseguir dar algum critério de validade aos juízos, mesmo no pressuposto do Deus maligno, porque o Deus maligno, ele estaria, portanto, conseguindo controlar apenas a realidade fora da nossa mente, né? Mas ele não está controlando a nossa mente. Ou seja, a nossa mente é a única coisa que nos dá critério de validade, mesmo no pressuposto do Deus maligno. A realidade não nos dá critério de validade. O que isso quer dizer para a epistemologia? De que o método dedutivo ele é o único capaz de criar verdades apodíticas, né? Enquanto tudo no empirismo supostamente seria uma mentira.
E é por isso que Descartes, né, ele vai dizer que ele encontra as verdades apodíticas na geometria, porque, né, a geometria para Descartes ela é puramente dedutiva. A gente não precisa da experiência sensível para deduzir a geometria. Então, não só Descartes, como isso desde Pitágoras, tá? Pitágoras, os próprios hermeticistas, né, os neoplatonistas, o próprio Platão, toda essa galera idealista, né, racionalista, que acredita no mundo das ideias, que acredita numa logos, né, que se deriva do uno, onde estão contidas as leis que descrevem a realidade, eles vão dizer que a geometria é, portanto, a ciência sagrada, entendeu? A geometria ela é a ciência sagrada porque ela é a única verdade apodítica, portanto, ela está na logos, entendeu? Para Santo Agostinho, né, essa logos seria a mente de Deus. Para os neoplatonistas é o mundo das ideias, onde estão contidas, né, as formas puras das ideias que predicam a realidade, etc. Então, basicamente, Descartes é isso, tá? Mas ele vai derivar isso tudo para dizer que mesmo, né, que a única coisa então que se poderia acreditar no mundo em que Deus é maligno é isso. Mas ele deixa bem claro que ele não acredita nisso. Ele, sendo católico, ele acredita num Deus bom. Então ele não está negando o empirismo, ele só está dizendo que, poxa, em duas possibilidades, né, ou seja, em dois cenários hipotéticos, no pior dos cenários, a matemática, a geometria é a única verdade apodítica, então mesmo no melhor dos cenários, que é Deus sendo bom e nos garantindo a possibilidade de conhecer as coisas pelo empirismo, a geometria e a dedução pura ainda é melhor. Então é isso, tá? Ele não é solipsista, ele não nega a realidade, ele não acredita num Deus maligno. Outra coisa que vale salientar sobre Descartes, por exemplo, é que ele nunca foi excomungado, né? Então, por que alguns de vocês, né, como o Nogel, como o Sidney, acreditam, né, que Descartes estaria defendendo um Deus maligno, solipsismo, né, e etc., sem sequer citar que ele foi católico? Por exemplo, entendeu? Você consegue perceber que, pô, se ele teria sido tão ruim assim, ele não teria sido excomungado, porque muitas pessoas foram excomungadas por muito menos, né? Então, os livros deles, alguns de seus livros foram para o Index, mas ele não foi excomungado. Então, assim, agora vamos lá, se os livros dele foram para o Index, e como eu demonstrei, ele foi um apologeta que teve argumentos tão bons, por que seus livros foram para o Index? O erro, apesar dos argumentos dele terem sido muito bons para um ponto, ele teve outros erros, que na verdade não foram erros. A questão é que a teologia, né, hegemônica da igreja na época, que na verdade perdura até hoje, mas o debate teologal hoje é mais aberto, era o tomismo, né? Então, assim, a escolástica, né, crescia aquele pensamento de que era o tomismo, né, o único pensamento aceitável pela igreja é o helimorfismo, né, aristotélico tomista e etc. E Descartes era dualista. Então, assim, o grande problema aí é o dualismo de Descartes. Agora vamos lá, por que Descartes é dualista? Justamente nessas meditações cartesianas, né, que Descartes faz, perceba, na possibilidade de um Deus maligno, se você acredita que a substância da razão e a substância do corpo, apesar de serem distintas, são consubstanciais, implicaria em que você tem em algum grau uma redução da razão ao âmbito da sensibilidade, à medida que ela é consubstancial, né, ao corpo, né? Esse é o helimorfismo aristotélico, causa formal e causa material,
né? E no caso a causa material em Aristóteles é a alma, e a causa formal em Aristóteles é a alma, e a causa material é de fato, né, o que descreve o homem acidentalmente como matéria sensível. Então, e o helimorfismo tomista, né, adotado pela Igreja Católica, que a gente chama de dualismo consubstancial, né, que é diferente do dualismo substancial, vem disso. Então é claro que alma e corpo são coisas diferentes, mas elas não podem, né, existir separadamente um dos outros, né, uma da outra, né? A alma, ela precisa do corpo para existir. Isso vai contra, por exemplo, né, enquanto Platão acredita que a alma ela é feita no mundo das ideias, aí ela transmigra, né, ela faz esse translado e desce em direção ao corpo. Para o pensamento católico não existe isso. Para o pensamento católico, no momento que há a concepção, a gravidez, a alma ela é criada ali no corpo, entendeu? A alma ela não é criada antes do corpo, ela não transmigra do céu para o corpo, nada disso. A partir do momento que o corpo é criado, a alma ela se faz, né, presente no corpo. Então essa é a grande diferença. E o dualismo também poderia permitir algumas coisas, como se a alma é uma substância completa, né, possivelmente dissociada do corpo, você pode acreditar em bobagens esotéricas como viagem astral, né, você pode acreditar que você pode reproduzir a consciência humana num robô. Você pode acreditar que a sua alma pode entrar no computador, não que Descartes acreditasse nisso, né? Mas o dualismo substancial ele abre essas possibilidades. Porém, Descartes ele vai estar argumentando o seguinte, né? No dualismo consubstancial, que é o helimorfismo aristotélico, na possibilidade do Deus maligno, se esse Deus maligno pode controlar a realidade sensível, e se a alma ela é consubstancial à matéria do corpo, que faz parte da realidade sensível, então esse gênio maligno poderia controlar até a nossa consciência. Então, para Descartes, no helimorfismo aristotélico, a gente cairia numa aporia de que, pela possibilidade do gênio maligno, nem a nossa própria razão poderia alcançar verdades apodíticas, porque a própria razão ela estaria subjugada à possibilidade de engano pelo gênio maligno. Então, você defender que a razão ou consciência ou alma ela é uma substância distinta da matéria é a única forma de você poder solucionar essa aporia e dizer que, mesmo na possibilidade de um gênio maligno, onde ele pudesse controlar toda a matéria, o fato de ele controlar a matéria não faz com que ele possa enganar a sua consciência, porque são substâncias distintas. Então, é por isso que Descartes vai para o dualismo. Mas não que isso seja anticatólico, porque, na verdade, a gente sabe o helimorfismo católico só surge em Tomás de Aquino, quando Tomás de Aquino, né, ele traz de volta o aristotelismo para o Ocidente. Antes de Tomás de Aquino, né, a patrística ela era, em Santo Agostinho, platônica. Então, assim, era um pensamento mais dualista mesmo. Então, na verdade, Descartes ele é um catolicismo que tenta retornar à teologia agostiniana, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, assim, a igreja preferiu colocar os livros dele no índex para garantir o prosseguimento do helimorfismo aristotélico e não confundir as pessoas e tudo mais. A gente tem que lembrar que o índex ele foi feito muito assim para evitar confusão também. Então, né, não é como se Descartes merecesse excomunhão e etc., mas é algo ali que a igreja achou que não era conveniente que leigos estudassem, porque eles poderiam se confundir. Entendeu? Então, basicamente é isso. Descartes não é de todo mal, tá? Ignorem o dualismo dele, sigam com o helimorfismo tomista e entendam que, na verdade, o argumento dele é uma boa refutação aos gnósticos, né? É um argumento apologeta.
ou não, né? Vocês talvez até possam seguir com o dualismo, mas contanto que percebam que mesmo num dualismo você não pode acreditar que você pode ter viagem astral, ou que você pode reproduzir a mente humana dentro. Você não pode pegar a alma de um humano e jogar dentro de um robô ou dentro de um computador e etc. Né? Tentando ter um dualismo moderado, né? Uma coisa propriamente católica como era em Santo Agostinho, eu acredito que não tenha muito problema, né? Descartes, ele é católico, ele é fervorosamente católico, e a obra dele foi um esforço dele para refutar gnósticos, tá bom? Então parem de espantalhar o Descartes, porque vocês estão, de certa forma, atacando um homem de fé católica que teve a melhor das intenções em combater um grupo perigosíssimo para o pensamento católico. E aí imagina, o cara tá morto agora e vocês falando que ele é justamente aquilo que ele se motivou a combater. Então, assim, respeitem um pouco mais Descartes, tá? Esse é o primeiro vídeo do Desvendando Mitos. Talvez alguns de vocês já soubessem disso, porque não é algo difícil de saber, deveria ser uma obviedade. É justamente por isso que é tão crítico, né, ter pessoas falando o oposto, né, fazendo um espantalho tão esdrúxulo. E eu espero que o vídeo sirva para que ninguém mais cometa esses erros, tá bom? Salve Cristo Rei!